Opa, e aí, beleza? Pessoal, eu gosto muito desse tipo de manhwas, né, onde o protagonista tem um desenvolvimento e até às vezes é onde o protagonista tem esse fardo, né? Essa parada que tipo assim, pô, fudeu, e agora? O que ele vai fazer? E geralmente isso que eu gosto de ver no protagonista, pra saber qual tipo de reação ele vai ter, se vai ser uma reação mais agressiva, uma reação mais heróica, né? Então eu decidi trazer esse top 5 aqui pra vocês, espero que vocês gostem. O Herói de Aluguel. Cerca de 20 anos atrás, os seres humanos começaram a despertar poderes. Aquela frase, dê poder na mão de alguém e você verá a verdadeira natureza dele, começou a ser provada. Muitos humanos que acabaram despertando começaram a usar seus poderes para machucar as pessoas, se colocando acima da lei e da moral humana. O governo começou a criar leis severas para aqueles que utilizavam seu poder para machucar os inocentes. Assim o mundo foi dividido entre heróis e vilões. Era difícil achar um herói qualificado e por isso os vilões viviam como reis, até que uma luz acendeu no meio daquela escuridão, indo até a sede dos vilões para limpar de dentro para fora. O nome desse herói era Justiça. Ele era o herói mais forte do mundo. Nos dias atuais, os heróis conseguiram controlar os vilões, lutando e protegendo as pessoas dos vilões. Para as pessoas comuns, elas continuavam levando sua vida. Lin Jong-ho foi curtir e comemorar no bar com os amigos. Ele estava tendo um dia normal até que ele foi até o banheiro. Um dos heróis acabou aparecendo no banheiro, mas aquele herói ele tinha o mesmo rosto de Lee. Na verdade não era bem assim, Lee tinha o poder de copiar as imagens das pessoas. Os heróis que não queriam ser descobertos, eles pagavam Lee para que eles usassem o seu rosto em eventos sociais, para que eles não fossem descobertos. Lee só podia clonar a imagem da pessoa, ele não podia usar os seus poderes, já que não tem como. E essa era uma habilidade para ele que mesmo se ele utilizasse para o seu trabalho, todas as vezes que ele utilizava essa habilidade, seu coração doía muito. Quando Lee tinha 18 anos, a sua irmãzinha estava fazendo aniversário. Por ele ser um irmão muito dedicado, ele resolveu fazer uma surpresa para ela, usando seus poderes para se transformar em Absolute, que é um herói que a irmã dele gostava pra caramba. Que ele era para ser mais um dia feliz entre família, mais um vilão que se deixou ser consumido pela fúria. Quando você desperta poderes, se você deixar ser consumido pela fúria, você acaba virando um animal. Mas tem uns vilões que normalmente eles têm esse lado animal, mas eles têm consciência dos seus atos, eles fazem porque quer. E depois que viu seus pais sendo mortos, ele acabou tentando defender a sua irmã, mas ele só poderia copiar a imagem da pessoa, não os poderes. E no fim ele teve que ver a sua irmã sendo devorada pelo vilão. E ele pensava que se ele fosse um herói de verdade, ele poderia ter salvo a sua família. Esses são os arrependimentos que cercam o seu coração. Mas a sua noite só estava começando. Como seus poderes eles eram muito bons para manter uma vida dupla, o herói mais forte do mundo, o Justiça, foi até ele para pedir que ele assumisse o seu lugar no mundo real. E mandou Lee encontrar ele na sede dos heróis, para fazer toda a documentação certinha, não pagar simplesmente dar o dinheiro para ele fazer os serviços, não, para que ele seja respaldado caso alguma coisa aconteça. Mesmo estando em choque, ele foi no dia seguinte lá ver o Justiça. Mas quando ele entrou na sala do herói, ele pensou que só seria uma assinatura de contrato e depois todo mundo estaria resolvido. Mas o herói Justiça estava morto. Ele pensa, quem seria um monstro muito forte para conseguir matar o Justiça? Mesmo ele estando em choque, ele foi checar o herói para ver se tinha algum sinal vital nesse herói. Mas quando ele tocou nele, o seu corpo começou a ficar estranho. Só que as suas dúvidas acabaram sendo reprimidas por um vilão que acabou atacando a sede do Justiça. Muitos heróis estavam ali porque gostavam muito do Justiça para poder passar um tempo ali e tal, para ver ele. E muitas pessoas inocentes também para poder ver o herói número 1. Aquelas pessoas começaram a morrer, os heróis também que estavam ali. Eles não conseguiam lidar com aquele vilão. Ele estava muito desesperado, né? Ele acabou vendo uma criança. Ele se lembrou muito da sua irmã também. E vendo aquela criança, ele não teve escolha a não se transformar no Justiça. Ele pensou que só se transformando nele, o vilão teria medo e meter o pé. Mas o vilão foi pra cima dele. E depois de uma batalha muito intensa, ele conseguiu se livrar daquele vilão. Assim, ele foi pra casa correndo pra entender um pouco mais sobre aquela situação que ele acabou de passar, aquele choque. Mas uma das heroínas acabou notando alguma coisa muito estranha e acabou seguindo ele. E ela sabia que o Justiça estava morto. E ela fez um contrato com ele, falando pra ele usar a imagem do Justiça pra fingir ser ele até que eles conseguissem descobrir quem foi que matou o herói número 1. O mago com o corpo mais poderoso do mundo. Tudo se inicia na Academia Ignite. Todos os alunos estavam passando por uma avaliação, inclusive Luandel. Só tinha um objetivo nessa avaliação, era você lançar uma bola de fogo, uma magia básica para qualquer mago. Mas para alguém que era incapaz de conjurar magia, aquilo ali era impossível. Depois de 5 anos de treino, ele conseguiu passar essa etapa de conjurar magia. Só faltava agora fazer a segunda etapa, que é lançar magia. Infelizmente para ele, seus esforços foram jogados no lixo, já que ele não conseguia lançar magia. Esse era o último ano de Lui na Academia Ignite. Caso ele não conseguisse nenhum feito, ele simplesmente seria um figurante que entrou numa academia prestigiada. Lui, ele pensa que se ao menos a sua família o tratasse mal, o chamassem de inútil, mas infelizmente todo mundo da sua família queria o seu bem. Isso trazia um sentimento muito forte de dor em seu peito. E esse sentimento acabou sendo excluído por um grupo de idiotas que sempre mexia com ele, tratando ele como lixo. Já que Lui, quando ele foi para a academia, ele era um gênio entre os gênios.
mas com suas dificuldades levaram ele para o fundo do poço, e aquelas pessoas que estavam no fundo do poço começaram a humilhá-lo por ele ser um nobre que deveria ter muito poder. Fizeram isso para preencher os seus egos vazios. Luin, ele poderia até aguentar essas palavras feias que saem da boca deles, mas eles simplesmente decidiram humilhar a sua família, e isso fazia com que ele não pudesse conter a sua raiva, assim iniciando um grande confronto contra aqueles dois lixos. Mesmo não tendo uma aptidão muito grande para magia, ele treinou muito corpo a corpo, então ele conseguiu subjugar os seus agressores, e um dos seus agressores, vendo que não conseguia derrotar ele, decidiu usar uma magia proibida dentro da academia, que era proibido usar magia ali dentro. E ele fez tudo isso na intenção de matar Luin. Só que alguém que estava vendo nas estrelas o esforço de Luin decidiu aceitá-lo como seu jogador. Essa pessoa era Draka, o destruidor de mundos, que reconheceu ele como seu jogador. Antes que algo fosse dito, Luin acabou sendo acordada pela enfermeira da academia. E ele pensou que aquele era um sonho, mas porque aquilo ali era real demais. Até o professor dele ficou em choque dele ter sobrevivido àquela magia. E pensou que Luin teria um artefato com ele para conseguir inibir o dano daquela magia, já que ele sobreviveu àquela magia sem nenhum arranhão. Assim que o professor saiu, Luin foi surpreendido com uma tela de status. Lá ele acabou descobrindo um pouco mais sobre Draka, que ele também era uma pessoa que não conseguia conjurar magia. E através de muitos esforços, ele se tornou um deus entre os humanos. E graças à fé de Draka, Luin pôde renovar as suas esperanças. E aquele que passou 5 anos sendo inútil e levando desonras para sua família, ele decidiu que dessa vez ele vai conseguir evoluir suas habilidades para poder participar de um evento que acontece todos os anos. Todos os anos a academia seleciona os melhores para ir para um torneio que acontece com várias academias, que é um torneio que o reino faz para levantar a moral dos alunos. E Luin nunca participava por ele ser muito fraco, mas para isso ele precisa ser selecionado pela escola para ir participar desse torneio. Então ele vai usar todo esse conhecimento de Draka para poder evoluir suas habilidades para conseguir ter uma chance de levar um pouquinho de honra para sua família. O cavaleiro inesperadamente forte na arena dos elfos. Essa história começa quando um guerreiro e sua superior acabaram sendo emboscados por um grupo de orcs. Mesmo naquela situação difícil, ambos se manteram firmes perante aquela ameaça brutal. O guerreiro sem nome, que confiava muito em Aspen, que era sua superior em hierarquia, acabou ficando na retaguarda para que ela pudesse abrir o portão para que eles pudessem adentrar na base. Mas, no meio daquele corre-corre, Midan quase foi atingido covardemente pelos orcs. Como superior, a pessoa precisa ir na linha de frente, então vendo isso, Aspen, ela acabou sendo atingida pelaquela sentença de morte que seria para Midan. Vendo que os orcs poderiam utilizar daquilo para tentar emboscá-los, eles resolveram recuar. Midan, vendo que Aspen precisava muito urgentemente de médico, e ele acabou indo contra a natureza. Utilizando um pouco da sua força, ele acabou indo para cima dos orcs e acabou usando um canhão como uma arma, fazendo com que os orcs recuassem de medo, pensando que eles teriam algum exército ali dentro que pudesse contê-los. Mas aquilo só acabou evitando o inevitável, fazendo com que Midan percebesse que Aspen estava sangrando muito e ela poderia morrer se ela não tivesse cuidados médicos. Então o mesmo resolveu ir para tudo ou nada. Só que quando ele saiu para fora para tentar livrar o máximo possível dos orcs para que Aspen pudesse fugir, ele acabou percebendo que no céu havia ficado escuro, e um disco voador muito enorme que eles nunca presenciaram em sua vida veio perante o seu rosto. Tanto Midan, quanto Aspen, quanto os orcs acabaram sendo sugados para cima e acabaram entrando dentro desse disco voador. Logo Midan percebeu quem foram os seus sequestradores. O mesmo acabou percebendo que os elfos acabaram sequestrando eles no meio daquele embate, e ele foi forçadamente levado para uma arena de Coliseu. Recebendo as últimas mensagens do que ia acontecer ali, ele percebeu que agora ele seria usado como uma espécie de atração para uma elite dos elfos. Então Midan, ele sabe muito bem como sobreviver em situações difíceis, e ele percebe que ele terá que sobreviver o máximo possível ali para conseguir achar Aspen e conseguir um jeito de sair dali, daquela diversão que não tem graça nenhuma. O melhor jogador foi forçado a retornar. Para um jogador chegar na parte final do jogo é a parte mais prazerosa. Depois de 10 anos, Yan Yang finalmente ele chegou ao Palácio da Noite Eterna. Tudo que ele precisava fazer era derrotar o imperador daquele jogo maldito. Aquele monstro não era o soberano à toa, ele rapidamente chegou atacando Yan. Mas Yan respondeu rapidamente com uma skill que daria para ele uma diminuição de resistência do alvo que ele atingisse e aumentaria o dano dele. Yan até ficou sem graça por ter derrotado aquele monstro, mesmo ele sendo level máximo, ele derrotou aquele monstro muito fácil, só com uma mera skill. Mas logo as suas respostas foram respondidas para ele. Aquele monstro não era o imperador à toa. Ele ativou uma classe oculta no meio daquela luta, fazendo com que aquele monstro ficasse imortal praticamente. E ele entrou em modo de frenesi aquele monstro. Aí sim Yan entendeu que o duelo começou agora.
Depois de ficar várias vezes naquele embate entre a vida e a morte, usando todas as habilidades dele, dessa vez, ele finalmente conseguiu matar o Soberano Desesperador. Em modo crítico seria muito difícil de matar, e logo depois ele acabou recebendo a única recompensa da primeira pessoa que matou esse monstro nesse jogo. Mas para ele aquilo não importava, já que os servidores de Eternal Darks iriam resetar. Então mesmo ele matando aquele monstro, mesmo estando muito alegre, ele seria a única pessoa no mundo a receber essa recompensa e ninguém ia poder ver a recompensa que ele recebeu, já que o jogo iria reiniciar para a nova versão e todos os seus itens seriam resetados. Mas no meio da sua tristeza, um feixe de luz saiu do seu PC e acertou na sua testa. E depois disso ele começou a ouvir um terremoto em seu país. Ian começou a ver uma tela de sistema que era a tela do jogo, na vida real. Enquanto todos não sabiam o que estava acontecendo, vendo o mundo todo caindo em trevas, Ian ouvia a sinalização de Eternal Darks em seus ouvidos. Ian percebeu que isso aconteceu em todo o país. Então seu pai e sua mãe estão em perigo, e ele precisava ir atrás do seu pai e sua mãe. Logo depois dele pensar nisso tudo, um Goblin acabou aparecendo em sua residência. No jogo esses monstros tinham uma certa classe, né? Eles não atacariam qualquer coisa, mas ali era o mundo real. Foi quando mesmo percebeu que ele teria que pegar uma faca para se defender. Mas quando ele pegou uma faca, as suas habilidades do jogo acabaram aparecendo em sua mente. E ele percebeu que agora ele teria as habilidades do seu jogo, foram transportadas para ele no mundo real. Mas como ele não está no nível máximo, ele não poderia usar todas, mas rapidamente ele acabou usando uma habilidade bem fraca que ele teve, que foi uma das primeiras dele para conseguir derrotar aquele Goblin. Depois de descansar um pouco a sua mente, ele acabou indo pra rua e começou a lutar com vários monstros, porque ele sabia que quando ele derrotasse algum monstro específico, esse monstro droparia alguma arma, já que as armas humanas não funcionariam direito contra esses monstros, elas seriam muito fracas e não aguentariam o nível de poder do usuário. Mas andando ali na rua, ele acabou não percebendo o perigo. Um troll de elite e um troll batedor, que seriam monstros muito difíceis dele matar nesse momento que ele está, veio para cima dele. Mesmo ele sabendo que poderia morrer, pelo menos ele tentou fazer de tudo para sobreviver. Mas Ian, ele era muito fraco ainda e acabou sendo gravemente ferido. Mas quando ele estava entre a vida e a morte, a sua recompensa por ter matado o Soberano brotou. Ian ativou uma classe secreta, que era a classe Necromante. Então todos os monstros que ele matasse iriam retornar dos mortos para servi-lo. A reencarnação de um prodígio marcial. Você acredita em vidas passadas? Ao morrer, essa criança renasceu com todas as suas memórias das suas vidas passadas. Como ele lia muita novel de Murim, assim quando ele viu que ele estava no mundo Murim, ele resolveu trilhar um caminho de glória. Mas infelizmente a sua vida foi ceifada brutalmente quando ele foi assassinado antes de iniciar a sua jornada. Entretanto, ao abrir seus olhos de novo, ele percebeu que ele renasceu em outra vida. Só que não importava quantas vezes ele abrisse seus olhos para uma nova vida, ele nunca conseguia concluir os seus objetivos, já que ele morria sempre antes de começar. Porém, foi aí que ele percebeu que esse seria talvez o seu motivo de vida, motivo de renascer várias vezes, era conquistar os céus e seguir o mundo, e botar o mundo aos seus pés. Depois de reencarnar 99 vezes, ele finalmente chegou ao ápice de tudo, e dessa vez ele pediu para os deuses deixar com que ele fosse em paz, já que ele não teria nenhum arrependimento agora, já que ele conquistou tudo o que ele queria. Só que ao abrir seus olhos, ele acabou reencarnando de novo. Só que dessa vez ele reencarnou num jovem e não numa criança, geralmente como é que ele fazia, para reiniciar do zero. E no começo ele ficou bem puto porque ele tinha reencarnado de novo. Só que no meio daquele desespero de ter reencarnado de novo, as memórias do antigo dono do corpo apareceu na sua mente. E ele ficou perplexo, já que geralmente as memórias do antigo dono sumia, só ficava dele. E ele teve que ver tudo que o antigo dono passou e que o antigo dono acabou atentando contra a própria vida. E vendo aquilo ali tudo, ele percebeu que ele não poderia fazer um chilique ali, ele teria que fingir que nada aconteceu para que as pessoas pudessem deixar com que ele recobrasse um pouco mais o seu ser de viver. Depois de 2 dias pensando o que aconteceu, finalmente as memórias do antigo dono total apareceu na sua mente. E ele descobriu que aquela pessoa, na verdade, o nome dele é Seok Jion. E Seok era o filho de uma família bem nobre, mas por ele ser filho de uma concubina, ele era tratado como lixo por todos, e as únicas pessoas que davam carinho para ele era sua babá e o filho da sua babá. Ele tratava a babá dele como mãe e ele tratava também o filho dela como irmão, já que eles sempre ficaram ao lado dele. E no meio daquelas memórias confusas que ele estava presenciando, ele percebeu os desejos daquele dono do corpo antes dele partir. Ele disse em sua memória mais profunda que ele queria mostrar para as pessoas que ele também pode conseguir alguma coisa. Depois que ele presenciou aquele desejo nobre daquela criança, assim mesmo resolveu ativar suas artes marciais naquele corpo. Geralmente quando a pessoa treina desde cedo, ela consegue ativar mais rápido as artes marciais, só que ele meio que dá um buff para a arte marcial ativar mais rápido. Só que essa técnica era muito dolorosa. Depois de ter vivido várias vidas passadas e não ter sido vidas fáceis para ele, e assim depois de passar por uma dor tremenda, ele conseguiu ativar as artes marciais daquela criança, e agora ele poderia trilhar seu caminho de artista marcial. Ele não fez isso à toa, já que o avô daquela criança faria aniversário
César e vários membros da família, os irmãos mais novos dele, mais velhos, iriam lá para tentar se amostrar pro avô, para ver se ganhasse o reconhecimento do avô. E ele fez isso tudo para que ele ganhasse o reconhecimento do avô, para realizar o desejo do antigo dono do corpo, para que no fim ele pudesse realizar aquele desejo e seguir a sua vida e viver sem arrependimentos nenhum.